fazendo aí uma rápida revisão do que a gente viu. Só que dessa vez não é bem uma revisão, na verdade é um adendo, um complemento do que a gente vai estar vendo. Os irmãos têm liberdade, eu fiz aqui um comentário na aula passada, que assim, que não foi inibidor, Matheus, é no sentido de que se você tiver uma dúvida, você tiver uma questão, que você queira colocar, por favor, você tem toda a liberdade. Né? Porque eu até usei o exemplo, irmão Luiz, do garoto que chegou no Dr. Manuel Neto e disse assim, eu vou largar a igreja porque eu li a Bíblia e eu não encontrei dinossauro nela. Né? O Dr. Manuel Neto ficou um tempo em silêncio, depois olhou e disse assim, Jesus, eu estou vendo um dinossauro na minha frente, a pessoa está largando a fé porque não encontrou uma referência. Então, surgiu qualquer dúvida na cabeça, inclusive eu sugiro aos irmãos o seguinte, como esse conteúdo, Everaldo, ele é denso, o conteúdo de teologia ele é um conteúdo denso. Então, esse curso ele é um curso que? Básico. Ela é teologia bíblica, porém ele é um curso básico. Então é natural que a gente vá passando pelos conteúdos, Mateus, e que algumas coisas de imediato não vão sendo respondidas. Mas eu sugiro aos irmãos que à medida que você for anotando, fazendo o seu rascunho, as suas anotações, faça os seus próprios questionamentos aí, alguma coisa que você queira perguntar, surgiu agora, aí vai ter coisa, Marlene, que a gente aproveita a matéria e já responde. Outras nós vamos deixar em suspensão, porque a gente entende que nem todo conteúdo é respondido de imediato. Então, esse primeiro momento, nós vamos aproveitar para pavimentar o caminho, sabe? Pavimentar o caminho, é sustentar por onde nós vamos caminhar. E por isso nós estamos começando com a Bíblia. Qual é o nome desse conteúdo da Bíblia? Bíblia. Aí eu preciso fazer, Milena, outra correção. Olha, ajuda essa caligrafia aí, Milena. Eu preciso fazer uma correção em um termo que eu coloquei aí. Bibliologia, que é o quê? O estudo da Bíblia. A gente vai começar pelo pavimento, por aquilo que é cerne, que é central. Aí outra questão que a gente vai, no meio do caminho, massificar bastante, na verdade, o que nós vamos massificar bastante nesse início é a questão da Bíblia, o princípio bíblico, tá? O princípio bíblico. Então, o que a gente já viu até agora? A gente viu a divisão da Bíblia, né? A gente sabe que ela tem 66 livros total, que ela está dividida em dois grandes blocos, né? O AT, que é o Antigo Testamento, e o NT. Aqui a gente vai ter 27 livros e aqui a gente tem 39 livros. É isso? O que eu gostaria que nesse primeiro momento os irmãos entendessem? Essa estrutura, essa divisão completa 66 livros. A primeira divisão está no Antigo Testamento, que são 39 livros. Mas cada um desses dois principais blocos, eles estão divididos em 4 outros blocos, ou em 4 outras partições, que os irmãos precisam entender isso. Então nós vamos observando que essas 4, tanto o Antigo tem 4, quanto o Novo vai ter 4. Então, uma divisão de 8 módulos, ou 8 partes, né? 8 partes desse conteúdo. A primeira parte, eu vou fazer questão de revisar isso para que os irmãos guardem. Do Antigo Testamento, para que os irmãos guardem aí. O Antigo Testamento, a gente tem 4 divisões. A primeira divisão é o quê? Lei. Obrigado, lei. Aí esse nome também pode ser, irmão Luiz, Torá. Aí eu preciso explicar uma coisa para os irmãos baseado no texto que nós lemos. Esse texto não foi lido 0800 não, tem um sentido. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Olha o que o texto diz. E começando por Moisés, discorria por todos os profetas e expunha-lhes o que estava na Escritura a seu respeito. Então, Cristo ele já está presente no Antigo Testamento. Nessas primeiras 4 divisões do Antigo Testamento, Cristo já está presente. No entanto, ele não está, Israel, declarado, manifestado, mas ele está ali. Então a gente encontra, nesse primeiro momento do Antigo Testamento, essa primeira divisão, nós vamos encontrar aqui, são quantos livros?
5 livros, né? O que a gente vai encontrar nessa primeira divisão? O fundamento. O fundamento. Então nós vamos encontrar a base, o fundamento. O fundamento de quê? Da chegada de Cristo, Michel. A lei, Misael, se a gente lê ela com calma, ela anuncia Jesus Cristo. Então, a lei, irmão Luiz, ela tem a missão de fundamentar a chegada de Cristo. Ainda que Paulo, lá na frente, vai dizer, isso é feito como sombra, irmão, isso não vem declarado. A gente vai ter Cristo declarado aonde? No Novo Testamento, a partir dos Evangelhos. Mas a lei já é um anúncio de que Cristo virá, portanto a lei é o fundamento. A gente tem que ter essa mentalidade, porque senão a gente tem a ideia de que a Bíblia ela não é plena e não é completa. A Bíblia é plena e ela é completa. E Jesus está do início ao final. Por que os irmãos acham que ele se declara o alfa e o ômega? Ou seja, ele está dizendo, eu estou desde o princípio. Na verdade, quando a gente fala princípio, a gente está tentando colocar dentro da cronologia humana. Mas ele é antes da fundação do mundo, inclusive. Então, em Gênesis está escrito, vamos, né? Plural, trindade presente. Perfeito, meu Luiz. Então, primeiro ponto. A lei é o fundamento de Cristo. Tanto que na quinta passada nós estudamos Mateus 5, verso de número 17 a 20. O que Cristo fala da lei? Eu não vim tirar a lei, mas eu vim cumprir a lei. E inclusive enquanto o céu e a terra existir, essa lei vai ser cumprida. Ele faz uma advertência. Ai daquele que tirar ou ensinar qualquer coisa que não esteja na lei, porque a lei é o fundamento de Cristo. Esse primeiro contato é importante. A segunda divisão é o quê? Me ajuda aí. História. É a história. São quantos livros? A história. Baseado no que nós vimos aí. 12. Obrigado. A gente vai colocando aqui a título, irmão Moraes, até de poder ajudar o senhor nesse sentido. Eu oriento os irmãos, aproveito que abro um parênteses rapidinho, que os irmãos procurem não faltar às aulas. E a hora que faltar, cola com alguém, já pega conteúdo. Porque assim, é uma escada. Aí você está subindo. Aí você faltou uma, aí pode ser que lá na frente você tenha ali uma dificuldade de compreender alguma coisa. Então a gente vai sempre começar, Everaldo, voltando, fazendo uma rápida revisão, mas já colocando conteúdos novos. Isso aqui não foi dito até então. Então, a lei, Michel, é o fundamento da chegada de Cristo. Cristo ainda não chegou, mas o fundamento está na lei. Qual é o principal mandamento da lei? Jesus já fala disso, amar a Deus e amar o próximo. E nisso ele vai trazendo essa ação que fundamenta ele. Então, o que a história faz? Ela apresenta a preparação. Preparação da chegada de Cristo. Preparação da chegada de Cristo. Preparação. A história vai preparar. A história vai preparando. A gente pega a questão de todo o contexto, Miriam, a gente vai percebendo que tem um anúncio de que vai vir alguém melhor. Por exemplo, o Everaldo de vez em quando faz menção desse texto. Olha na lei o que Moisés diz. Isso eu não estou enganado, da última vez que ele ministrou, inclusive ontem ele falou disso. O que Moisés diz em relação ao líder que vai vir depois dele? Um profeta semelhante a mim. Vai vir um profeta que é muito parecido comigo. Olha o fundamento. E quem está falando isso é o homem da lei. Vai vir um profeta semelhante a mim. Ele não disse que era na hora, mas ele disse que viria. E quando ele chegasse, o que as pessoas deveriam fazer? Ouvir ele. Então, olha o anúncio aí. Perceba o anúncio de Cristo. Então, a terceira divisão me ajuda aí no que você já tem anotado. Então, a gente tem lei, história, e depois vem sabedoria, né? Perfeito, Luiz. E aí, no caso dos sapiencial. Poesia, né? A sabedoria sapiêncial. Vou colocar poesia também, que é outro termo. Só que não é a poesia de Camões, nada disso. É a poesia bíblica. É a poesia bíblica. E o que a poesia aponta? O que o Salmo, o que Jó, o que Salmos, o que Provérbios, o que
que é Eclesiastes, o que o próprio Cantar mostra em relação a Jesus. Mostra um anelo. O que é anelo? Um desejo. Então mostra um anelo. Anelo é desejo, tá? Sentimento de querer. Anelo pela chegada de Cristo. Anelo pela chegada, ou seja, um desejo. Cristo está vindo. Olha, observem tudo que está acontecendo aí, que Ele está vindo, Ele está a caminho, Ele está se aproximando. E nisso, o próprio Cristo muitas vezes falou desse desejo. E eu esqueci só de colocar uma coisa aqui, os livros, tá? Aqui são 5 também, tá? 5 livros, que é Jó, o Salmos, o Provérbios, o Eclesiastes e o Cantar de Salomão, tá? Aqui, os irmãos já têm anotado, a gente está só fazendo esse adendo aqui da questão da presença de Cristo. E por fim a gente tem o que aí, irmãos? Profetas. E a gente vai chamar isso, Milena, não sei se foi Milena, não sei se foi Amanda, de profecias. Profecias. São quantos os profetas? As profecias. Os profetas são quantos? Os profetas são 5 maiores e 12 menores. São 17 total, tá? A gente vai colocar aqui livros, são 17 livros total. 17 livros total. E agora, o que as profecias fazem, Israel, em relação a Cristo? Elas declaram uma certeza, da Virgem vai nascer o Salvador. É os detalhes da chegada. Não é a certeza, é a convicção. Eles não estão vendo, mas eles têm certeza. Olha, a Virgem vai ter um filho. E a gente vai olhando que os profetas, especialmente os messiânicos, e a gente vai encontrar Salmo messiânico, a gente vai encontrar o Salomão tendo insights de Cristo, a gente vai encontrar especialmente Isaías declarando Cristo servo, sofredor, está ali. Então eles têm certeza que Cristo virá. Então perceba que às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e gera um descrédito em relação à presença de Cristo. E com o decorrer do curso a gente vai percebendo que Cristo, Everaldo, não está presente só na manifestação do anjo do Senhor. Ele está presente em outros detalhes, como a gente inclusive está aprendendo na escola bíblica dominical. Eu sugiro aos irmãos, leiam bastante essa lição, porque ela é uma declaração a partir da lei e da questão das cerimônias da presença de Cristo. Então, o que os profetas fazem? Eles declaram certeza da chegada de Cristo. Isso é importante a gente ter com clareza. Resumindo, o Antigo Testamento é o fundamento da preparação para a aliança que a certeza de Cristo está chegando. É isso, o Antigo Testamento é a sombra do Cristo que ainda não foi plenamente declarado, mas que está presente. Porque ele é antes da fundação do mundo, ele é o Cordeiro. E quando João usa a expressão Cordeiro, ele está falando de quê? Da lei, ele está falando do anúncio daquele que viria a partir daquilo que já existia. Então, essa é a divisão, eu gostaria que os irmãos se dedicassem para ter isso muito claro na sua mente. Inclusive, não só a divisão dos livros, mas com o passar dos dias, a gente vai precisar ler pelo menos os textos principais. Eu lembro que na primeira aula, Matheus, eu disse aos irmãos, comece a ler a Bíblia. Porque assim, se a gente não lê a Bíblia, faltou o fundamento, né? Precisa olhar para a Bíblia, ler a Bíblia, olhar para ela com dedicação. Então perceba que essa estrutura aqui, ela é presente. Eu preciso só fazer uma observação, Everaldo, que uma pequena observação, um OBS aqui pequenininho, tá? Um OBS. Pastor Ivonaldo, como o judeu enxerga essa divisão? Ele enxerga de maneira um pouquinho diferente. Inclusive o próprio Cristo, ele olha com a ótica do judeu. Lembra o último texto que a gente viu na segunda passada? O que ele disse? Examina as Escrituras porque a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então, Cristo pega esse bloco, não só Cristo, mas os judeus da época, e divide o Antigo Testamento, né, a Bíblia hebraica, em 3 blocos. E quais são esses blocos? Lei de Moisés, Que é a Torá, que é o Pentateuco, lei de Moisés. Depois ele divide isso nos profetas. E por fim ele fala muito dos salmos. Então a divisão na mente do judeu ela é um pouco diferente. Por que essa estrutura foi adotada e é a mais utilizada? Porque
porque a metodologia fica mais simples, né? Você consegue separar esse bloco e esse bloco. Vê que na de Cristo ou na dos próprios judeus ela não aparece. Né? Não aparece assim, os livros são exatamente os mesmos, só que a divisão não é em 4 blocos, como está aqui, ó. Bloco de lei, história, sabedoria e profecia. Alguns desses vão se misturando nesses 3 blocos, leis, profecias e salmos. Ô pastor Ronaldo, talvez até isso por conta do que vai acontecer como definição para a vida deles, né? Para o futuro deles, né? Perfeito. Aí, isso. Porque para nós, desculpa até interromper o senhor, mas ajudando até. Porque para nós, o Novo Testamento não apenas conta a história de Jesus, a história, a biografia, né? De Jesus, como tem a história do início da igreja. E as cartas a indivíduos, as cartas universais, que é um conteúdo doutrinário de ensinamento, e isso, os judeus cá entre nós, ele meio que não aceita, né? Até os próprios, desculpe, isso é só para esclarecer, até os próprios judeus, no capítulo 10 de Atos, a gente vê isso com clareza, né? Que eu até já conversei isso com o irmão, né? Com relação ao fundamentalismo, né? Sim. Que é o fundamento. Exatamente. Perfeito. Então, olhando para o Antigo Testamento, eu gostaria que os irmãos, a partir de hoje, tivessem essa visão. A lei é o fundamento da chegada de Cristo. Porque a lei aponta o Cordeiro, a lei aponta o modo como o inocente morre para justificar aquele que já está perdido. Então, está percebendo que a lei faz isso. A história é uma preparação. A história, o contexto cronológico da história, vai preparando a chegada de Cristo. O livro de sabedoria é o anseio, é o anelo, é o anseio pela chegada. Se você pega o amor de Salomão pela Sunamita, você vai percebendo, é o anelo pelo desejo do Salvador chegar. Então eu gostaria que os irmãos percebessem isso. E por fim, os profetas têm a certeza, eles declaram, ele virá. Como é que, irmão Moraes, uma pessoa 1000 anos antes, 700 anos antes, eles têm convicção? Inclusive na lei, nós temos essa convicção. Por que Abraão é o pai da fé? Porque ele acreditava que a lei, ou seja, essa estrutura de lei, preparação, anelo e certeza, estava declarando a chegada de Cristo. E ele creu sem ver. E o texto vai dizer que ele morreu sem ter a plena visão, mas ele morreu crendo. Eu acho que é escrito, eu não me lembro se é escrito aos Hebreus, vamos ler ou isso. se é o Estevão que diz que o Abraão viu o meu dia e exultou. Perfeito. Escritor aos Hebreus. Viu o meu dia, quer dizer, não tinha visto Cristo, mas imaginava, pensava em Escritor aos Hebreus, capítulo 11, abre aí rapidinho, está um pouquinho antes de Tiago, tá? Hebreus 11, verso de número, se não estou enganado, é o 13, vamos ver, é isso mesmo. E aí ele está falando, e Mauricélia, dos passados, daqueles que estão dentro do contexto do Antigo Testamento. E olha a declaração. Para entender bem Hebreus 12, né? Para entender bem. Olha o que ele diz. Pai, é Hebreus 11 ou 12? Hebreus capítulo 11, está dentro da galeria dos heróis da fé. Olha o que o verso número 13 diz. Todos estes quem? Os que acreditavam que Cristo, que a lei era o fundamento, que a história era uma preparação, que a sabedoria, os livros de sabedoria eram um anel, e que as profecias eram a certeza da chegada de Cristo. Ele está dizendo, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. E essas promessas é quem? A chegada do Cristo. Amém? Então vamos ver agora a questão da divisão do Novo Testamento. Como eu disse, Misael, assim como o Antigo está dividido em 4 grandes blocos, a gente vai perceber que o Novo está igualmente dividido em 4 blocos. Tá? Então aqui é o Novo. Vou botar de azul até para diferenciar. Qual é o primeiro grande bloco aí do Novo Testamento? Então a gente tem os evangelhos. São quantos? São 4. Que a gente sabe, Mateus, Marcos, Lucas, João. E o que eles declaram? Eles declaram a manifestação.
Ou seja, o Cristo chegou. De Cristo. Agora Jesus já está no nosso meio. O Jesus chegou. Ele já está cumprindo o que a lei estabeleceu. Então, os evangelhos, eles têm um objetivo: manifestar a chegada de Cristo. É o anúncio de que a virgem vai ter o filho, assim como o profeta Isaías declarou. É o anúncio de que ele se chamará Jesus, que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Segunda divisão. História. E a história são quantos livros? Na verdade, um livro, né? É um livro. Atos dos Apóstolos. E o que é o Atos dos Apóstolos? O que é? Já é a propagação. É a atitude pós-Cristo, né? Aí já é o anúncio para outros, né? É a propagação. É como se um amigo chegasse e falasse: rapaz, eu fiquei sabendo que lá na Galileia, O anúncio. eu fiquei sabendo de Cristo, você estava lá? Rapaz, eu estava. E foi assim. É desse jeito. Por isso que a igreja, em Atos, conforme Atos 2, 46 e diante, diz que ela estava no fundamento dos apóstolos. Perfeito. E qual era o fundamento dos apóstolos? Toda essa base aí. Toda essa estrutura era a manifestação do plano salvífico de Deus. A gente tem que olhar sempre para a Bíblia com essa visão. E depois da história a gente tem o quê? As cartas. As cartas também são chamadas de epístolas. Você está colocando cartas e cartas de junto? Não, agora a gente está só, Milena, naquela primeira divisão a gente já fez. A gente está colocando agora tudo englobado, né? Que inclusive são 21. A gente está apanhando dois. A gente está considerando Romanos, o primeiro anúncio através de cartas, né? E chegando em Judas. Tá? Então a gente está considerando Falando em cartas, das uma 21. curiosidade. Eu ouvi hoje o irmão falando que o crente convicto ele tem que saber na mente a carta de Romanos. Isso tem fundamento? Eu vou dizer, Como toda a Bíblia tem, né? eu vou dizer uma coisa para o irmão. A nossa cultura, infelizmente, ela não ensina muito a gente isso. Mas o que eu posso dizer ao irmão é que, na cultura judaica, na cultura desse povo aqui, um garoto com 12 anos, ele tinha que saber esse fundamento aqui. Ó, esse fundamento, ele tinha que saber o fundamento. Um garoto de 12 anos tinha que saber, e num período que não tinha esse negócio de ter tablet, Google para pesquisar, não. Ele participava com 12 anos de uma festa chamada Bar Mitzvah, que o tornava o homem da lei. Com 12 anos ele passava a ser já considerado um homem perante esse ensinamento aqui. Então a cultura judaica ela sempre orientou as pessoas a conhecerem tudo, tanto que a gente está vendo isso. A questão da bibliologia, a gente vai ver que o livro, como eu disse aqui na segunda aula, não caiu pronto. Portanto, a gente teve um pedaço dessa estrutura aqui, irmão Luiz, sendo constituída a partir de transmissão oral. O que é a transmissão oral? Você recebe, e aí daqui a pouco nós vamos entrar na doutrina da inspiração, recebeu a mensagem de Deus, e aquele que recebeu, ele transmitiu. E aquele que recebeu, ele não distorcia a mensagem, ele preservava. Portanto, ele conhecia na mente, ele guardava na mente, no coração, e aquilo fazia parte da sua vida mesmo sem ter necessariamente um registro escrito. É claro que assim, tem que ter uma mente dedicada para você conseguir decorar partes da Bíblia, mas é importante fazer isso. Eu não diria que você precisa decorar do primeiro instante de Romanos até o capítulo 16, o final do capítulo 16, mas eu diria que nós precisamos conhecer as principais doutrinas ali expostas. Primeiro, capítulo 1, o pecado está no gentio. O gentio é pecador, ele está perdido e ele está fora do plano de salvação de Deus. Capítulo 2, o judeu também é pecador e ele está fora. Capítulo 3, tanto gentio quanto judeu estão fora do plano de Deus. Capítulo 3 agora, porque todos pecaram, destituídos estão da presença de Deus. Capítulo 4, o anúncio de Cristo. Então, conhecer essa estrutura ela é fundamental. Agora, assim, corroborando até com o seu pensamento, mas o senhor concorda que nos dias atuais nós estamos tendo grande dificuldade digamos que, absorver tudo isso, porque, primeiro,
Ninguém se dedica como o senhor está fazendo aqui agora para abrir esse leque. Quando você convida um orador, um grande orador, se é grande não é cego, né? Se é cego não é grande. Então você convida o orador, ele não se debruça nisto. Ele quer mais mostrar a si próprio do que mostrar o Cristo ressurreto. Então esse tipo de ensinamento, eu sei que pega, viu, irmão Luiz? Pega sim, mediante uma massificação, ensino. Você vai ensinando porque a prática vai fazendo você lembrar. Tem coisas de quando eu aceitei a fé, mediante ensinamento, que jamais eu esqueci, não esqueci mais. Então, é isso aqui, é esse ato seu, que está de parabéns, Deus abençoe o irmão, que nos faz aprender. Então, eu sei que vocês não vão ter dificuldade, porque isso aqui vai pegar. Nós vamos ouvir história de carochinha, história aqui mirabolante, não, nós vamos ouvir, e dentro disso nós vamos estar aprendendo quais são as principais, o que é que quer dizer, o que é que significa, ninguém será enganado. Então, a orientação, irmão Luiz, é a seguinte: se dedique o máximo para aprender. Por exemplo, vou dar um exemplo só relacionado a essa questão de entender a Bíblia e gostar de ler e decorar. O pregador George Whitefield. George Whitefield, ele disse que ele não pregava uma mensagem, isso era particular dele, Mateus, sem ler o texto que ele ia pregar, pelo menos, e era o mínimo, era 51 vezes. Olha aí. Ele vai pregar, ele lia aquele texto 51 vezes. E não era assim, parei aqui agora, li uma vez, aí voltei e li uma vez. Não, ele gastava um tempo lendo agora, dava uma pausa, voltava, lia de novo, dava uma pausa, voltava, lia de novo. E ele não pregava, ele pregou mais de 5.700 mensagens durante toda a sua vida. E isso tem registrado. Ele fazia questão de escrever as suas mensagens, depois o biógrafo deu sequência nisso para se tornar público. Então imagina você não pregar uma mentalidade. Você não prega sem antes que você considerar o texto 51 vezes. Aí nós estamos limitados, por exemplo. A gente sai para trabalhar bem cedo, volta à noite. Aí a gente gasta um tempo como esse para tentar estudar. O que a gente tem que fazer? Dentro do seu tempo, leia a Bíblia, decore. E é importante, eu não digo decorar palavra por palavra, mas entender a mensagem, para que você, a partir da sua palavra, consiga reproduzir a do ensino. Você não precisa acompanhar as vírgulas, os pontos, mas o teor da mensagem é ideal que seja decorado, é ideal que seja aprendido, é ideal que seja memorizado. E aí tem técnicas de memorização que dependem da aplicação. Só concluir, igual depois que ele colocou essa dúvida, que ele colocou, querendo uma dúvida na minha cabeça, eu fui ler Romanos. Foi ali onde eu vi que até Paulo mesmo falou, ser romano não basta. Não. O que basta para Cristo, o que basta é só. Uma coisa que eu tenho na mente é assim, Luiz. Ele foi salvo, né? Ele falou, não, eu vou ser morto. Mas Roma era tão importante naquele tempo, né, que dali surgiu outras civilizações até, vamos dizer assim. Que ele falou, então eu sou romano, eu vou usar a minha carta de romano. Ele era um homem versado e tinha mais de uma nacionalidade. Então aí eu consegui ver em Romanos que a pronúncia total de Romanos é não basta. Você... Dentro desse pensamento, a minha orientação é se dedique para aprender o máximo que puder, porque conhecimento, especialmente o bíblico, nunca vai ser pouco. Nunca é demais. Na verdade, nunca vai ser mínimo. Nós sempre vamos ficar em saldo devedor quando o assunto é conhecimento bíblico. E eu até digo uma coisa, viu, irmãos? Assim, tudo isso aqui é espiritual. Partindo para o lado espiritual, tem um texto na Bíblia, Tiago, que diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá e ninguém cobra. Toda palavra como essa, irmão Luiz, até o irmão me desculpe, que eu não sei nem quem foi que falou, mas eu já vou dar logo uma alfinetada. Toda pessoa que fala dessa natureza, ele não está desprovido de simplicidade, ele é uma pessoa egoísta, e por isso ele se acha que é superior, por isso ele cria esse tipo de regrinha, e não é assim que funciona. O que funciona, no meu entendimento, é um coração quebrantado, e você pedir a Deus, me dá sabedoria, você vai lendo, aí às vezes a sabedoria não vai abrir sua cabeça. Mas mediante o ensinamento desse você começa a ir compreendendo, é assim que vem. É assim que Deus eu costumo pensar assim, Luiz, o que eu particularmente penso. Se é um desafio, se alguém fez um questionamento, fez alguma colocação, que ela te possibilita melhorar, é válido. Não é que é uma regra, se você não conhecer, você não vai ser salvo. Não, porque a salvação ela vem pela fé em Cristo. Mas se ela te impulsionou a conhecer, vai fundo mesmo, estuda, porque vai ser importante. Então,
retomando aqui, cartas às epístolas, são um total de 21. E para que serve as cartas, Regina? Qual é a função delas? É a interpretação e aplicação da mensagem. Vou até colocar no singular, mensagem salvífica, tá? Da mensagem. Então, as cartas, você quer entender a doutrina, e esse irmão ele não está desprovido de uma verdade. Você quer entender doutrina? Por exemplo, você quer entender processo salvífico? Leia Romanos. É a carta mais doutrinária no aspecto salvífico, que ensina salvação. Então, se você pode, leia com atenção os evangelhos, porque é a manifestação da chegada de Cristo, mas também se dedique na propagação, né? Então a gente tem manifestação, propagação, e aí as cartas elas são importantes porque ela vai te ensinar as doutrinas. Quer entender as principais doutrinas? Salvação, justificação, volta de Cristo, vai estar tudo aonde? A grande maioria das principais doutrinas vão estar nas cartas, nas epístolas. E aí que a gente vai encontrar a interpretação e a aplicação. Como é que a doutrina é aplicada na vida da pessoa. Por fim, a gente tem o que aí? Revelação, que é o Apocalipse. Caligrafia, a gente tem que fazer o curso aí, né? Mas médico tem a letra fita também. Revelação, que é o Apocalipse, tá? Apocalipse. E do que trata o Apocalipse? Consumação, fechamento, com consumação. Lembra que a matéria é escatologia, é a conclusão de todas as coisas. Só que não é uma consumação seca, é uma consumação em Cristo. Porque Ele é o fundamento de todas as coisas. Então perceba que quando a gente olha essa estrutura da Bíblia, vai ficando mais claro para a gente a mensagem. Na lei Ele é o fundamento, na história Ele é a preparação, ou a história está preparando a chegada dele, sabedoria é mostrado o desejo, as profecias são certezas de que Ele virá. O Novo Testamento, sim, já é a manifestação do próprio Cristo. Na história a gente tem a propagação, a Atos dos Apóstolos é a propagação, é o crescimento da igreja, é o expandir. As cartas é como as comunidades que já receberam essa propagação, então, interpretando e aplicando isso de maneira prática. Então as cartas é a prática e a revelação é a consumação. Na realidade, isso é uma visão panorâmica, né, de toda a Bíblia. Você está olhando para a Bíblia como se você estivesse de cima, ou como se ela estivesse numa prateleira. Você precisa pegar conteúdos. Vai ser pensar em doutrina. Olha para as cartas. Onde é que estão o mastigar, irmã Vanete, das doutrinas? Como a doutrina é explicada e como ela é aplicada? Carta. Então essa visão ajuda muito a gente a compreender. Não sei se os irmãos já tinham, possivelmente é possível que já tenham, mas se não tiver, é bom que aproveite e aí a gente começa a olhar uma visão bem diversificada. Eu vou aproveitar, eu fiz um comentário aí em uma das aulas a respeito da questão da Bíblia e suas divisões em capítulos e versículos, tá? Que é a Bíblia como um todo aqui. Bíblia e a sua divisão, né? Aí nós falamos dos capítulos e dos versículos. Eu dei 2 datas aos irmãos. Alguém lembra aí quais são as datas? 1250, depois de Cristo. 1250? Isso. Certo, isso foi o capítulo. Versículo 1446. É por isso que eu vou fazer uma revisão, tá? Eu andei pesquisando, porque assim, a história, ela vai apresentar alguns lapsos de registro. E aí eu apontei um dado geral, lá na frente, quando tudo se consumou, e agora eu vou dar o dado quando tudo começa. Então a gente tem aqui a ideia dos capítulos. Vou até colocar divisão em capítulos e versículos. Capítulos e versículos. Então, de fato, irmão Luiz, a divisão dos capítulos da Bíblia foi no ano de 1227. É o período em que, qual é a data que tem? 1250 consolidou, espalhou, as pessoas já tinham acesso. Mas quando isso de fato aconteceu?
1227, ou seja... É igual a Constituição do Brasil, começou em 1732, só foi consolidada em 1880. A ideia é por aí, entendeu? A ideia, então a gente tem aqui o responsável por esse feito, tá? Então, no caso dos capítulos, a gente tem esse moço aqui, ó, ele como responsável, Stephen Lauer. Quem não sabe escrever em inglês? Não, vai ficar fácil aqui. Stephen Lauer. Quem era esse moço? Ele era um professor da Universidade de Paris. Ele teve uma manete. É um H depois do P, Depois do P é um H. Sabe sim? Ô, irmãos, vai ter misericórdia aí da letra, tá? Ainda. Stephen Lauer. Qual é o ano? É 1227 depois de Cristo. Quem era esse moço? Ele era um professor, vou colocar só prof, tá? Professor ele era professor da Universidade de Paris. E aí ele teve essa ideia. Ou seja, a gente vai ver hoje um adendo, Reverendo Everaldo, sobre a doutrina da inspiração. A Bíblia, irmã Vanete, como ela foi produzida inicialmente, ela não tinha, como eu expliquei aos irmãos, divisão de capítulos e versículos. Ela veio blocos, rolos, sequenciais. E para que Lauer fez isso? Ele fez isso com o objetivo de facilitar a citação. Facilitar a citação. Você vai falar de um conteúdo, imagina, Misael, a gente olhando para, por exemplo, o livro da lei. A gente fala lei com contexto geral, só que aqui a gente sabe que tem 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Imagina você fazer uma citação, por exemplo, vou dar um exemplo, Páscoa. Onde é que está registrada a Páscoa? Levítico. Êxodo 12. Êxodo 12 é o início, Levítico estabeleceu como seria a lei para ela, mas ela está estabelecida em Êxodo 12. Então, para você citar, a Páscoa está na lei. Fica vago. Aí o que ele fez? Delimitou, como se ele tivesse entrado mais. E aí consegue já citar o livro e o capítulo. Tá? Então, a ideia de capítulo surge com a ideia desse moço, Stephen Lauer. Que é interessante, né? Imagina hoje a gente pegar, eu dei um exemplo, a Sociedade Bíblica do Brasil tem uma Bíblia que ela vai de Gênesis a Apocalipse sem divisão de livro, assim, tem divisão do livro, mas dentro é só o bloco de texto. É a Bíblia nua e crua. Como se a Bíblia fosse tudo num tempo só que existe uma divisão de tempo, ou seja, capítulo quer dizer momento, né? Exatamente. Aí a gente vai entender qual foi o objetivo dele. Foi facilitar a compreensão, não digo em cronológica, porque a gente entende que a Bíblia não está em cronologia. O texto de Gênesis não está sequencial até o final. A gente vai perceber que tem, por exemplo, vou dar um exemplo, Jó. A gente vê Jó dentro da sabedoria. A gente vê Jó aqui, ó, irmão Luiz, dentro da sabedoria. Mas, se a gente for olhar, Jó é um patriarca. E o patriarcado está nessa região aqui. Entende? Então, qual o objetivo? Facilitar a compreensão. Isso aqui não foi para dificultar, foi para facilitar, foi para ajudar. Eu até entendo que tudo isso é nada mais, nada menos que o trabalho do Espírito Santo. Perfeito. Para facilitar a vida dos ocidentais. Então, imagina o trabalho que ele teve, Israel, de ler toda a Bíblia e dividir os assuntos por capítulo. Aqui começa o capítulo 1. Porque assim, quando a gente pega um capítulo, a gente entende que ali terminou uma breve comunicação, que às vezes está atrelada ao seguinte, ao outro, e vai tendo um contexto. Mas no geral, irmão Vicente, uma coisa vai trazendo o que termina e o que começa, ou o que é continuação. Em pastor Ronaldo, só assim, por exemplo, o livro dos Juízes termina, né? Termina o livro dos Juízes. Aí dentro desse período entra aquela desgazinha, né, que é o livro de Ruth, mas logo em seguida entra Samuel, que também é um juiz. Sim. Que também é um juiz. E aí a gente tem os versículos. Aí agora vai a data mais precisa. Qual a data que os irmãos têm aí? 1445. Beleza, 1445. Só que acontece uma questão aí que é o seguinte, 1445 você pode complementar.
é um moço chamado Rabi. Aí quando vocês que estão casando, bota esse nome nos seus filhos, tá? Como é o nome? Rabi Mardoqueu. Rabi Mardoqueu Natan. Isso é depois de Cristo também, tá? Depois do T aqui é um H. Natan, qual é o ano aqui, Misael? É esse ano mesmo aí, ó, 1445. Isso é depois de Cristo. Qual é a observação que eu faço aqui? Esse trabalho da divisão de versículos, perceba, Stephen faz todo o trabalho, Mateus, de divisão por capítulos, só que só tem capítulos. Aí depois vai ter uma divisão de versículos. Essa divisão feita por Rabi Mardoqueu é do Antigo Testamento. É esse moço que faz essa divisão do AT, do Antigo Testamento. Aí essa informação agora é nova. Essas duas vocês já tinham, né? A primeira estava, a publicidade dele estava 1250, só que o fato realmente aconteceu em 1227. Então poderia colocar assim, 1227 a 250. Do 1227, ele está ali com o trabalho sendo processado. Em 1250 o trabalho está concluído, está revisado e ele publica. Entendeu? Versículos. Aí, essa primeira data que os irmãos já tinham, que era 1445, era do Antigo Testamento. Aí agora tem a do Novo Testamento. Quem faz isso é esse moço aqui, o Robert Stephanus. Robert Stephanus. Quando ele faz isso? 1551. 1551. Depois de Cristo. E agora ele faz isso no Novo Testamento. Isso é importante. Então, na hora que os irmãos copiaram, nós vamos passar agora para outro conteúdo da matéria, que é a inspiração. Porque assim, Maria, a Bíblia chegou até nós. Mas como é que o homem teve a sapiência, a sabedoria de escrever? Será que foi qualquer homem que escreveu? Ou ele tirou isso da cabeça dele? Quem explica isso é a doutrina da inspiração. A hora que os irmãos finalizarem aí. Pode começar a apagar a parte de cima? Pode. Sim, pastor. Pois não. Aí no começo que o pastor colocou no capítulo de versículos do Antigo Testamento. Aí depois que ele foi fazer o Novo Testamento, esse outro ano aí, Ó, porque foi 1445. Aí ele parou, fez só o primeiro, o antigo. isso. Aí quando foi em 1551, ele começou a dividir. Só que ele já é outro homem, já é outro personagem, já é outra pessoa. Esse homem aqui, Stephen, ele toma a atitude em 1227, ele toma essa atitude de começar a ler a Bíblia e perceber que, lendo ela, tem várias histórias e essas histórias estão divididas, a informação está dividida. O que ele tem a ideia? Qual a iluminação que ele tem? É dividir o conteúdo por seções. O capítulo é uma seção, né? Podia chamar o capítulo de uma seção. Aí ele fez isso em todo o Antigo Testamento, em toda a Bíblia. Na verdade, ele fez isso em toda a Bíblia. Então, toda a Bíblia tem capítulos dividindo ela, tanto o Novo quanto o Antigo. Aí depois a gente tem a divisão por versículos. Aí tem esse moço, Rabi, que faz no Antigo Testamento, e tem Robert, que faz no... Entendeu? Então ele dividiu só os capítulos todos. Isso, aí já tinha os capítulos. Aí o que ele fez no capítulo? Ele foi lendo e colocando os versos. Não é? Porque não tem Mas essa data de 1227 só foi o Velho, o Antigo Testamento que foi dividido em capítulos. 1227. Foi o Antigo e o Novo. 1227, toda a Bíblia. Capítulos. Toda a Bíblia está capítulo. Já a partir de Só 1000. colocar aí na frente, Novo Testamento e Antigo. É isso. Porque está desse só, né? É descer a data. Então aqui, ó,
É AT mais NT. Entendi. Desculpa aí não ter sido claro isso aí. E aí a parte de versículos é Mardoqueu, que não é o Mardoqueu da Bíblia, mas é o Rabi Mardoqueu, que faz em 1445. E praticamente anos depois a gente tem Robert Stephanos trabalhando no Novo Testamento. Aí ele terminou em 1555. 1551, o trabalho está concluído, tá? Posso apagar a parte de cima aqui? Vai. Vamos depois, quem sabe, um dia ter uma ideia. Ah. A gente poderia assistir aquele filme do moço lá naquele que ele ficou curioso. Ótimo, bom livro, bom filme para ler, para assistir. Tem tudo a ver, porque ele é... Tá me confundindo, né? Ótimo filme para a gente assistir. O filme ele gira em torno da descrença, né? Esse negócio de Bíblia, isso é uma grande fantasia, isso não existe. O cara é estudioso, é um grande jornalista, e ele começa a olhar para a Bíblia agora com um olhar crítico. Ele começa a estudar e ver essas divisões, e começa a se aprofundar, e começa a mergulhar. E começa a... Regina, qual é o nome? Lembra, filha? Não, você tem que olhar nas suas anotações. Eu tenho anotado. Próximo dever de casa para mim, na próxima aula eu trago o nome do livro, tá? Gente, o filme ele é ótimo, assim. Em defesa do Evangelho. Em defesa. Eu não sei, só sei que ele, eu esqueci. É em defesa de alguma coisa. É que a esposa dele começa a ter fé e ele quer estudar para provar para ela que é Isso, mentira. e é mentira, esse é da mentira, né? É em Ele é defesa de ótimo, alguma não é, coisa. Joaquim? Agora falou a mente. Ele é super inteligente, ele vai atrás de um médico para dizer que Jesus... O que nós vamos ver agora, irmãos? Pode apagar mais aqui? Como é que é? Tudo? Deixa a última. Vai lá, Marinho, vamos embora, vamos ver. Porque Eu escrevo aqui com hoje a gente tem que cumprir o horário aí, tá? Senão a gente acaba ficando aí comprometido com o conteúdo. Vamos ver agora o